Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria enorme receber cada um de vocês que acompanham a nossa Escola Bíblica PEC. É isso aí. Muito bom estar aqui de novo. E para quem está chegando agora, se ajeita aí, porque o nosso estudo de hoje está muito especial. Nós vamos mergulhar a fundo no capítulo 5 da primeira carta a Timóteo. Um capítulo que, olha, é um verdadeiro manual de convivência, né? Nossa, total. O tema principal é justamente como a gente cuida bem das diferentes gerações e também dos obreiros dentro da comunidade da fé. E sabe, quando a gente pensa nisso hoje em dia, é um assunto extremamente urgente. Porque, pensa bem, a gente vive num mundo tão dividido, né? Tão fragmentado. As faixas etárias mal conseguem conversar sem entrar em conflito. Então, ver a igreja como uma família espiritual, onde todas essas idades convivem, é o nosso maior testemunho cristão para a sociedade. Com certeza, é a prova prática do amor, né? E olha, aproveitando que a gente está falando de comunidade, de família, eu já quero fazer um convite. Se você gosta de estudos bíblicos como este, já deixa o like e se inscreva aqui no canal. Isso mesmo. Porque, isso ajuda demais a levar a palavra de Deus muito mais longe. É um jeito simples de você participar dessa missão com a gente. E não custa nada, né? É só um clique. Exato. Bom, mas entrando no nosso texto, para a gente entender bem essa dinâmica familiar que a igreja precisa ter, a gente tem que olhar para a instrução direta que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Que era um líder jovem, né? É bom lembrar disso. Sim, super jovem e com uma responsabilidade enorme nas costas. O nosso texto áureo, que é 1 Timóteo 5, versículo 1, diz assim, olha só. Não repreendas ao homem idoso, antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Pois é, e aqui a gente já esbarra numa questão que para mim é fascinante e muito provocativa. Qual? Qual é a diferença prática, no dia a dia, entre você repreender alguém severamente e você exortar essa pessoa? Porque veja bem, como é que um líder jovem, tipo Timóteo, exerce a autoridade dele sobre alguém muito mais velho, sem soar arrogante? Isso é um desafio monumental. Porque no mundo corporativo, se você é o chefe, não importa a sua idade. Se alguém errou, você chama na sala, dá uma bronca, aplica uma advertência e pronto. A hierarquia resolve tudo na base da canetada, né? Exatamente. Mas o material que a gente está estudando mostra, didaticamente, que na igreja não é assim. A repreensão severa, aquela coisa áspera, ela gera muita tensão, ela gera humilhação. A pessoa se fecha na hora. Se fecha, o idoso ali ia se sentir totalmente desrespeitado. A autoridade espiritual aqui, e isso é muito bonito, ela não se manifesta por imposição, sabe? Ela vem pela influência, pelo respeito. Tipo, o clima tem que ser de família mesmo. Exato. Você exorta o idoso como você faria com seu próprio pai. Você senta junto, honra a história de vida da pessoa e traz o ajuste com mansidão. O que me leva a pensar que tratar a igreja como família exige uma intencionalidade absurda. Não dá para ser no improviso. Nem um pouco. E isso nos joga direto para o princípio central da lição de hoje, que é a nossa verdade prática. É verdade. A verdade prática diz o seguinte: todos e principalmente os líderes devem se esforçar para cuidar bem das pessoas na igreja. E eu quero destacar logo de cara essa palavra aí. A palavra esforçar. É forte, né? Muito. Porque o cuidado, o zelo pelo outro, não acontece no piloto automático. A nossa tendência natural é o isolamento ou só ficar com quem a gente já tem afinidade. As famosas panelinhas. Exatamente. Então, se esforçar significa que exige sabedoria, exige abrir mão da própria vontade, exige compaixão e, o mais importante, não é só papel do pastor. Não, de forma alguma. É um compromisso de todo mundo. E se essa verdade que a gente acabou de ler fala com você, sabe? Se você tem visto o esforço real do cuidado na sua comunidade local, comenta aqui no vídeo. Compartilha com a gente. Sim, porque a gente realmente quer saber como essa palavra, essa prática do cuidado, está edificando a sua vida aí na ponta. Com certeza. Lendo os comentários, a gente aprende muito também. Muito. E para a gente desmembrar como esse esforço se aplica na prática, o texto de Paulo categoriza os grupos da igreja, né? Começando pelas diferentes gerações. Que é o nosso primeiro grande tópico, os versículos de 1 a 16. Isso. Paulo organiza as coisas falando dos homens idosos, que a gente já comentou, tratar como pais,
Os homens jovens tratar como irmãos, as mulheres idosas como mães com toda a honra e as mulheres jovens como irmãos com pureza absoluta. Sabe uma analogia que eu acho fantástica para a gente refletir sobre isso? Conta. O pastor ou o líder que realmente vê a igreja como uma família, ele valoriza muito o que a gente pode chamar de colunas silenciosas da congregação. Colunas silenciosas, gostei disso. Sabe aquelas irmãs idosas, aquelas senhorinhas de oração, que muitas vezes não têm o microfone na mão no domingo de manhã, não estão no palco, mas elas edificam a igreja inteira com aquele testemunho constante delas. Nossa, sustentam a igreja de joelhos, né? Todo mundo conhece uma irmã assim. Pois é, o texto diz que a gente precisa olhar para elas com profunda honra, tratar como mães. E aí ele vai para os jovens, e a ênfase é a fraternidade. Sim, como irmãos. Tratar os rapazes como irmãos afasta aquela soberba do líder, sabe? Aquela coisa de, eu sou o maioral e vocês me obedecem. Não, somos irmãos. E quando chega nas moças, nas mulheres jovens, tem um peso ali na instrução. Sim, o alerta da pureza. A exigência irrenunciável da pureza de intenções, de pureza no comportamento. Paulo frisa isso para Timóteo justamente para evitar qualquer sombra de escândalo. É um cuidado pastoral com a integridade do líder e da moça. Limites claros, né? Exato. E ainda dentro desse tópico do cuidado prático, a gente entra no assunto das viúvas. O material foca bastante nisso. Esse ponto é riquíssimo do ponto de vista histórico. Muito, porque a instrução é sobre o cuidado financeiro e prático. A igreja primitiva, gente, ela era fortemente marcada por esse senso de honrar e sustentar as viúvas que estavam totalmente desamparadas. Porque na época não tinha INSS, né? Não tinha aposentadoria do governo. Se a mulher perdesse o marido e não tivesse filhos, ela ia para a miséria absoluta. A fome era uma realidade. Mas aí tem um detalhe, o apóstolo levanta um ponto crucial para não sobrecarregar a igreja. Que é a responsabilidade da própria família. Isso, a responsabilidade primária não é da instituição igreja, é da família de sangue. Filhos e netos têm o dever de cuidar dos seus pais e avós. O que é uma bofetada na nossa cultura moderna de terceirizar o cuidado dos idosos, né? Nossa, sim. E o texto é duro, ele diz que quem não cuida dos seus negou a fé. É pior do que o incrédulo. É muito forte, porque alivia o peso financeiro da igreja para que ela possa cuidar de quem realmente não tem ninguém, as verdadeiramente viúvas, mas também ensina algo profundo. A verdadeira espiritualidade cristã, ela não é testada no domingo, no culto. É testada na segunda-feira de manhã, né? Exato. Ela é provada primeiro dentro da própria casa, lavando louça, cuidando do idoso doente, pagando as contas. Se você canta alto na igreja, mas abandona sua mãe na velhice, a sua religião é vazia. É um choque de realidade. E olha, assim como a igreja tem esse dever inegociável de cuidar dos mais vulneráveis, ela também tem um dever muito claro de cuidado com aqueles que a lideram, que se dedicam ao ensino. E aí a gente entra no segundo grande tópico do estudo. Isso, cuidado com os pastores da igreja. O texto diz que os presbíteros que governam bem, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino, são dignos de honorários dobrados. Honorários dobrados. Dinheiro mesmo, sustento. Sustento financeiro justo, a dignidade da remuneração. E Paulo traz duas fundamentações bíblicas para isso. Uma do Antigo Testamento, que diz não amordaces o boi quando pisa o trigo, e uma de Jesus em Lucas, que é o trabalhador é digno do seu salário. Eu fico pensando na implicação prática disso para as comunidades hoje. Qual a implicação? A implicação emocional e física. Porque um pastor que é bem sustentado, que não precisa ficar arrancando os cabelos no final do mês para pagar a conta de luz, ele é um pastor descansado. Com certeza. E um pastor descansado, amparado, ele lidera com alegria. Ele tem energia para aconselhar, para orar, para preparar um bom estudo. Agora, a falta de estrutura adequada gera o quê? Desgaste. Desgaste e muito desânimo. O líder entra em modo de sobrevivência. E ninguém pastoreia bem tentando sobreviver. Não tem como. O foco é perdido. Mas, junto com a dignidade do sustento, vem a parte espinhosa da liderança. A proteção contra denúncias. Exato. Porque quem está na frente vira alvo.
E a instrução sobre a apuração de denúncias é muito restrita. O material mostra que Paulo diz para não aceitar nenhuma acusação contra um presbítero, exceto se houver 2 ou 3 testemunhas. E aí que tá, isso pode causar um certo desconforto hoje. Como assim? É que quando a gente lê isso, pode parecer para um leitor moderno que a Bíblia tá mandando passar pano para líder que erra. Ah, entendi. Uma blindagem. É tipo, criar uma bolha de proteção onde o líder faz o que quer e a vítima precisa de um monte de provas para ser ouvida. Realmente, pode soar assim se a gente lê de forma superficial, mas o material esclarece bem isso. Não é de forma alguma uma blindagem para o pecado. É um filtro de justiça. Um filtro contra a fofoca, né? Exatamente. A igreja é um ambiente altamente relacional. E, infelizmente, fofocas, calúnias, por pura inveja ou discordância acontecem. Exigir testemunhas impede a destruição injusta de ministérios por causa de boatos de corredor. Evita que qualquer pessoa, num dia de raiva, destrua a reputação de um homem sério. Sim, mas, por outro lado, quando o pecado é comprovado, e esse é o contrapeso, a correção tem que ser exemplar. Não tem essa de resolver tudo em segredo para proteger a instituição. Não, o texto fala que a repreensão tem que ser pública, perante todos, para gerar temor, o que mostra que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da correção. Só que, mais uma vez, o como fazer isso importa muito. A gente precisa adicionar aqui que essa disciplina pública ela tem que ser feita com amor, com profunda sobriedade e tristeza. Não é um tribunal de inquisição onde a igreja se vinga do líder que caiu. Nossa, não é para humilhar por prazer. Exato. Não é uma exposição cruel. É um ato de cura e preservação da santidade da comunidade. E olha, você que nos ouve, se você entende a importância desse equilíbrio, sabe, entre graça, proteção e a responsabilidade da disciplina na igreja, escreve aqui nos comentários como isso fortalece a sua confiança na liderança. É fundamental a gente ter congregações maduras que entendam esse equilíbrio. Muito. E para liderar tudo isso, lidar com sustento, filtrar acusações falsas, aplicar disciplina justa, o líder precisa estar com a vida dele própria muito em ordem. O que já nos liga aos conselhos finais de Paulo. O nosso terceiro tópico. Isso, outros conselhos importantes nos versículos 21 a 25, e o primeiro deles é a ordem solene da imparcialidade. Sem favoritismo. Sem favoritismo, Paulo até conjura diante de Deus e dos anjos, nada de proteger amigos íntimos na hora da correção ou perseguir desafetos, pessoas que você não vai muito com a cara. O que destruiria toda a credibilidade do evangelho. Imediatamente. E junto com a imparcialidade vem o cuidado com a imposição de mãos. Não nomear líderes de forma precipitada, né? O texto diz para não ter pressa nisso, para não se tornar cúmplice dos pecados alheios. É porque às vezes a igreja está precisando muito de alguém para um cargo. Está com carência de liderança. E aí aparece um cara muito carismático, muito articulado. E a tendência é colocar ele na liderança rápido. Exato. Mas o texto freia essa ansiedade. O caráter precisa ser provado pelo tempo. Se você consagra alguém sem testar a pessoa e lá na frente ela destrói a igreja, você que impôs as mãos tem responsabilidade nisso. É um princípio de prudência gigantesco. E no meio dessa conversa super institucional, Paulo faz uma pausa e dá um conselho pessoal para Timóteo. Aquele detalhe fascinante sobre a saúde dele. Sim, ele fala: não bebas mais água exclusivamente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Eu acho esse versículo espetacular. É inusitado, né? Muito, porque tira a gente daquela hiperespiritualização das coisas. É claro que aqui é uma recomendação medicinal, tá, gente? Não é recreativa. A água daquela época e região costumava ser muito contaminada. Dava muita bactéria, doença no estômago. Exato. E o ponto profundo aqui é que Deus se importa com o nosso corpo. O líder espiritual muitas vezes acha que tem que se esgotar, jejuar até desmaiar, ignorar a própria saúde em nome de um falso zelo. Ah, isso acontece tanto hoje. O líder acha que descansar é pecado. Pois é. E Paulo está dizendo: cuida do seu estômago, rapaz. O seu corpo é templo do Espírito Santo.
Timóteo talvez não quisesse beber vinho de jeito nenhum para não dar mau testemunho, mas estava ficando doente por causa da água. O bom senso é fundamental na vida cristã. Nossa, o bom senso. Que lição de equilíbrio. A gente não pode negligenciar o físico achando que só a alma importa. De jeito nenhum. E o texto vai fechando com um princípio sobre o discernimento, que é a chave de ouro. Ele fala sobre a paciência na observação. Como diz o ditado, o tempo é o senhor da razão, né? Total. Ele explica que alguns pecados são evidentes logo de cara, precedem as pessoas até o tribunal, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Eles vão no encalço. E a mesma regra vale para as coisas boas. As boas obras são manifestas, e as que não o são não podem ficar escondidas para sempre. Esse é o melhor resumo sobre liderança de pessoas. A ansiedade faz a gente querer resolver e julgar tudo na hora. E às vezes a gente erra feio por causa da pressa. Erra muito. Mas o tempo é o melhor aliado da sabedoria. A igreja avança com muita segurança quando ela tem essa paciência para observar os frutos ao longo das estações. Tudo vem à luz, tanto a maldade escondida quanto a virtude silenciosa. Verdade. E caminhando para o nosso momento pastoral de reflexão. É bom a gente dar uma respirada agora, né? Sim, um tom mais calmo, puxar essa mensagem por coração mesmo. O que Deus quer ensinar para nós com todo esse capítulo 5? Fica muito evidente que a igreja é, na sua essência, um ambiente puramente relacional. Nós não somos uma corporação. Não somos. Nós somos o corpo de Cristo, uma família de pessoas imperfeitas tentando amar e suportar umas às outras. E sendo família, a gente precisa parar e rever como a gente tem tratado as pessoas ao nosso redor. Como estamos lidando com os idosos da nossa congregação? Tem tido paciência? E com os mais jovens? E as viúvas e necessitados? E os nossos líderes, né? Como os tratamos? Sim, precisamos abandonar a impaciência crônica que a internet nos ensinou. Abandonar o julgamento precipitado. O que Cristo exige da sua família é um olhar de compaixão e muita justiça. É isso. A nossa missão prática, tirada direto desse material de hoje, é cuidar uns dos outros, com respeito verdadeiro, com justiça nas decisões e muito amor. E o desafio para quem está escutando a gente agora no fone de ouvido ou no carro é se perguntar lá no fundo como eu estou tratando os mais velhos na minha igreja. Eu sou acessível ou sou arrogante? É uma ótima pergunta. Como eu estou apoiando meu pastor nas lutas diárias que ele enfrenta? E, talvez o ponto mais duro da lição, eu estou honrando o princípio bíblico de cuidar primeiro da minha própria casa e família, ou eu sou ótimo na igreja e ausente em casa? Que reflexões necessárias. Um espelho para todos nós. Bom, nós fizemos hoje um apanhado da riqueza que é esse capítulo de 1 Timóteo 5. E que riqueza, hein? Demais. Vimos a importância absoluta do zelo por cada membro da Igreja de Deus, desde o viúvo até o líder máximo. O cuidado intencional é o que nos define como discípulos. Com certeza. E olha, pessoal, antes da gente encerrar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever na nossa Escola Bíblica PECC. Isso. E faz o seguinte, compartilhe esse estudo bíblico nos grupos de WhatsApp da sua igreja. Manda no grupo da família também. É um conteúdo que todo mundo precisa ouvir. Espalhe essa semente. Espalhe sim. E para finalizar, eu quero deixar uma palavra pastoral com vocês. Que essa palavra não fique apenas em nossa mente, mas transforme nosso coração e nossa caminhada com Deus. Até o próximo estudo. Até lá, pessoal. Fiquem na paz.